Disseram que eu era apenas uma relíquia da qual queriam se livrar, um fardo prestes a ser descartado. O dia em que minha nora cochichou para o meu filho: "Vende o sítio da sua mãe, ela não vai durar muito", foi o dia em que me senti verdadeiramente invisível. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Todas as manhãs, no meu pequeno apartamento na Muca, os sons abafados da cidade se infiltravam. As buzinas, a conversa distante vinda da estação de metrô ali perto, a decomposição das folhas de outono pressionadas contra as janelas trincadas. Eu me arrastava até a cozinha, meus joelhos doendo como o velho Jequitibá no sítio que lutei para manter. Era o meu legado, meu orgulho. No entanto, aqui estava eu, com mensagens ignoradas do meu filho, jantares cancelados e o eco frio de uma casa que de repente se tornou silenciosa demais. O cheiro de café costumava me confortar. Agora, apenas me lembrava de todas as manhãs vazias que passei esperando por telefonemas que nunca vieram. Minha artrose piorou durante o inverno, mas quando mencionei isso durante nossa última conversa breve, meu filho apenas disse: "Ah, que chato, mãe", antes de mudar rapidamente de assunto para sua nova promoção. Lembro-me de quando ele me ligava todo domingo depois da missa. Conversávamos por horas sobre tudo e nada. Ele me contava sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro. Agora, nossas conversas duravam talvez 5 minutos. E metade disso era ele perguntando se eu estava me virando bem com o dinheiro ou se eu precisava de alguma coisa. O que eu precisava era do meu filho. O que eu recebia eram verificações educadas que pareciam mais obrigação do que amor. O apartamento parecia menor a cada dia. As paredes pareciam se fechar, decoradas com fotos de família que agora pareciam monumentos a uma vida que estava lentamente escapando de mim. Fotos de festas de aniversário onde eu era a pessoa atrás da câmera. Manhãs de Natal onde eu era quem cozinhava para todos. Formaturas onde eu era a avó orgulhosa aplaudindo na última fileira. Mas a parte mais difícil não era a solidão. Era a lenta percepção de que eu havia me tornado invisível na história da minha própria família. Quando eles faziam planos, eu não era incluída. Quando tomavam decisões, eu não era consultada. Quando falavam sobre o futuro, eu não fazia parte dele. O sítio no interior estava na nossa família há 3 gerações. Meu avô o comprou com o dinheiro que economizou trabalhando em turnos duplos na siderúrgica em Minas Gerais. Meu pai construiu a pequena casa lá com as próprias mãos, tábua por tábua, prego por prego. Meu marido e eu passamos nossa lua de mel naquela casa, planejando nosso futuro sob as estrelas que pareciam infinitas naquela época. Todo verão, levávamos as crianças para lá. Meu filho caçava vagalumes em potes de vidro e assávamos marshmallows na fogueira que meu marido cavou. O cheiro de fumaça de lenha e de mato, o som do riacho correndo atrás da propriedade, a forma como a luz da manhã se filtrava pelos ipês, essas memórias estavam tecidas na essência de quem eu era. Sempre presumi que o sítio ficaria na família para sempre. Imaginei meus netos brincando no mesmo riacho, caçando os mesmos vagalumes, construindo suas próprias memórias sob as mesmas estrelas. Nunca me ocorreu que meu próprio filho o veria apenas como mais um ativo a ser liquidado. A primeira rachadura na minha ilusão veio há 6 meses. Eu tinha feito o almoço de domingo. Uma carne assada com batatas, arroz, feijão e uma farofinha. Passei a manhã inteira cozinhando, arrumando a mesa com a louça boa, acendendo velas. Estava tão animada para ter todos juntos. Às 4h30, meu telefone tocou. "Mãe, não vamos conseguir ir hoje." Surgiu um imprevisto. Sem pedido de desculpas. Sem explicação. Sem sugestão de reagendar. Apenas a decepção servida fria através de uma linha telefônica chiada. Fiquei sentada àquela mesa por 2 horas, observando as velas queimarem, vendo a comida esfriar. Continuei pensando que eles ainda poderiam aparecer, que talvez estivessem apenas atrasados, mas eles nunca vieram. Finalmente, guardei tudo e comi um sanduíche sozinha na frente da televisão. Isso se tornou o padrão.
Planos cancelados, aniversários esquecidos, mensagens não respondidas. Comecei a sentir que estava incomodando eles apenas por existir. Quando eu ligava para saber como estavam, suas vozes carregavam aquele tom particular de irritação mal disfarçada. Quando eu perguntava sobre eventos familiares, recebia respostas vagas ou mudavam de assunto. Os pedidos de dinheiro começaram sutilmente. Mãe, você poderia nos ajudar este mês? Só até eu receber meu bônus. Ou vó, as crianças precisam de material escolar novo e estamos um pouco apertados. Eu nunca disse não. Como poderia? Eles eram minha família. Se precisassem de ajuda, eu encontraria uma maneira de fornecer. Eu havia economizado diligentemente para a aposentadoria. Nada extravagante, mas o suficiente para viver confortavelmente e talvez deixar algo para meu filho e netos. Cada pedido de dinheiro significava mexer nessas economias, mas eu dizia a mim mesma que era temporário. Eu dizia a mim mesma que estava investindo nos meus relacionamentos. Olhando para trás agora, posso ver como eu estava sendo condicionada. Cada favor fazia o próximo parecer razoável. Cada presente criava uma expectativa para o próximo. Eu estava treinando-os a me ver como um recurso, em vez de uma pessoa. A quantia de dinheiro envolvida cresceu constantemente. Primeiro, foram algumas centenas de reais para o supermercado ou contas de consumo. Depois foram 1.000 para o conserto do carro. Depois 2.000 para despesas médicas. Depois 5.000 para a entrada de uma casa nova. Os números continuavam subindo, e minhas economias continuavam diminuindo. Mas eu continuava dando porque estava apavorada com o que aconteceria se eu parasse. O que aconteceria era exatamente o que eu mais temia. Eles desapareceriam completamente da minha vida. Minha nora, Sandra, nunca gostou de mim. Eu sabia disso desde o início, mas tentei tanto conquistá-la. Eu elogiava sua comida, mesmo que fosse terrível. Comprava presentes caros para o aniversário dela e para o Natal. Cuidava das crianças sempre que ela pedia, mesmo quando minhas costas estavam me matando. Eu mordia a língua quando ela fazia comentários maldosos sobre minhas roupas antiquadas ou minhas opiniões ultrapassadas. Nada nunca era suficiente. Ela tinha um jeito de me fazer sentir pequena sem dizer nada diretamente cruel. Ela sorria docemente enquanto desferia pequenos golpes. Ah, Helena, você não precisa se preocupar com isso. É complicado. Ou talvez você devesse descansar em vez de ajudar. Você parece cansada. Mas foram as conversas que eu não deveria ouvir que realmente abriram meus olhos. Uma noite, eu estava visitando para cuidar da minha neta enquanto eles saíam. Eu tinha adormecido no sofá assistindo a um filme com a pequena Laura. Acordei com o som da voz de Sandra vindo da cozinha. Ela estava no telefone com alguém, provavelmente sua irmã, e estava falando sobre mim. Ela está ficando tão carente, Sandra dizia. Sempre ligando, sempre querendo ser incluída em tudo. E o jeito que ela aparece com esses presentes aleatórios é como se estivesse tentando comprar nosso afeto. Meu coração parou. Prendi a respiração, me esforçando para ouvir mais. A pior parte é que o Tiago se sente culpado por tudo. Ele vive falando sobre o quanto ela fez por nós, mas honestamente, é isso que as mães devem fazer. E agora ela está ficando mais velha e mais exigente, e eu simplesmente não tenho paciência para isso. Houve uma pausa enquanto a pessoa do outro lado respondia. Eu sei, né? E ela é dona daquele sítio no interior que está lá parado sem fazer nada. Tiago diz que provavelmente vale pelo menos uns 500.000 agora, talvez mais com todo o desenvolvimento acontecendo naquela área. Poderíamos quitar o financiamento da casa e talvez até comprar aquela lancha que o Tiago tanto quer. Outra pausa. Bem, ela tem 73 anos. Quanto tempo mais ela pode realmente ter? E não é como se ela estivesse usando o sítio para alguma coisa. Ela não vai lá há anos. É apenas um potencial desperdiçado. Senti como se fosse vomitar. Essa mulher estava discutindo minha morte como uma oportunidade de negócio. Ela estava calculando o valor da minha propriedade enquanto eu dormia a 3 metros de distância, cuidando da filha dela.
Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, eu estava almoçando com minha vizinha Ruth, na padaria da Rua da Muca. Ruth é uma daquelas pessoas que sabe tudo o que acontece no bairro. Ela tem uma rede de amigos e conhecidos que rivaliza com a Polícia Federal. Helena, ela disse, mexendo açúcar em seu café, ouvi uma coisa preocupante ontem e não tinha certeza se deveria te contar. Meu estômago se contraiu. O que foi? Minha amiga Maria trabalha na imobiliária da Avenida Paz de Barros. Ela disse que seu filho esteve lá na semana passada pedindo uma avaliação de uma propriedade no interior. Quando ela perguntou se ele estava pensando em vender, ele disse que estava explorando opções para o sítio de sua mãe. As palavras me atingiram como um golpe físico. Fiquei ali olhando para Ruth, tentando processar o que ela estava me dizendo. Meu filho, meu único filho, estava sondando o mercado pelas minhas costas, se preparando para vender o sítio que significava tudo para mim. Você tem certeza? Perguntei, embora pudesse ouvir a verdade em minha própria voz. Ruth assentiu com tristeza. Maria disse que ele parecia bem sério sobre isso. Ele tinha todas as informações da propriedade com ele. A matrícula do imóvel, a localização exata. Tudo. Consegui terminar o almoço de alguma forma, mas assim que cheguei em casa, liguei para o meu filho. Tiago, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja honesto comigo. Claro, mãe. O que foi? Você está pensando em vender o sítio? Houve uma longa pausa. Longa demais. Mãe, onde você ouviu isso? Isso não importa. Você está? Outra pausa. Olha, Sandra e eu estávamos apenas discutindo opções. O IPTU está ficando caro e você não usa mais. Nós pensamos que talvez. Vocês pensaram que talvez venderiam meu sítio sem falar comigo sobre isso primeiro? Não é assim, mãe. Estávamos apenas buscando informações. Não íamos fazer nada sem discutir com você. Mas eu podia ouvir a mentira em sua voz. O mesmo tom que ele usava quando tinha 12 anos e eu o peguei roubando biscoitos do pote. Tiago, aquele sítio não está à venda. Vai ficar na família. Mãe, seja prática. Você não vai lá há 3 anos. A casa precisa de reparos, os impostos estão nos matando e o dinheiro poderia realmente ajudar com a faculdade da Laura. A Laura tem 8 anos. E desde quando as despesas da faculdade dela são minha responsabilidade? Desde que você é a avó dela e a ama? A manipulação foi tão suave, tão praticada, que quase caí nela novamente. Quase. Tiago, eu amo aquela menina com todo o meu coração. Mas não vou vender meu sítio para pagar a faculdade dela. Se vocês precisam de dinheiro para a educação dela, podem começar a economizar como todos os outros pais. Mãe, você está sendo irracional. Não, Tiago. Estou sendo clara. O sítio não está à venda. Desliguei antes que ele pudesse responder, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Os jantares cancelados, os constantes pedidos de dinheiro, as conversas frias. O jeito que Sandra olhava para mim como se eu fosse um incômodo. A avaliação imobiliária. E então me lembrei de outra coisa que Ruth havia me contado. Ela disse que Maria mencionou que Sandra também esteve na imobiliária, fazendo perguntas sobre a rapidez com que a venda de um imóvel poderia ocorrer assim que o proprietário falecesse. Assim que o proprietário falecesse. Eles não estavam apenas planejando vender meu sítio. Estavam planejando vendê-lo depois que eu morresse. Estavam contando com a minha morte como se fosse um plano de aposentadoria. Levantei-me e fiz uma xícara de chá, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei a xícara cair. Ela se estilhaçou no chão da cozinha. Minha xícara favorita, a que meu marido me comprou no nosso aniversário de 30 anos. Enquanto eu me ajoelhava ali, juntando os cacos, finalmente me permiti chorar. Chorei pela nora que me via como um obstáculo. Chorei pelo filho que se tornara um estranho. Chorei pelos netos que estavam sendo ensinados a me ver como um meio para um fim. Mas, acima de tudo,
Chorei pela mulher que eu havia permitido que me tornasse. Invisível, descartável, valiosa apenas pelo que eu podia fornecer. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois. Eu estava na minha consulta médica, um check-up de rotina que mencionei a Sandra, caso ela quisesse buscar a Laura na escola depois. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem de voz esperando. Oi, Helena, é a Sandra. Escuta, eu sei que você está no médico hoje e estava me perguntando se você poderia pedir um atestado sobre sua situação de saúde. Tiago e eu conversamos com um planejador financeiro e ele disse que ajudaria com algum planejamento sucessório, se tivéssemos documentação sobre o seu prognóstico. Nada dramático, apenas algo oficial sobre sua condição geral. Obrigada. Ouvi aquela mensagem 3 vezes, a cada vez sentindo mais enjoo. Ela estava me pedindo para obter uma avaliação médica de quanto tempo eu tinha de vida. Ela queria a documentação da minha mortalidade para o planejamento financeiro dela. Liguei para o Tiago imediatamente. Você sabia que a Sandra me deixou uma mensagem de voz pedindo para eu pegar um atestado do meu médico sobre minha expectativa de vida? Silêncio. Tiago? Mãe, acho que você entendeu errado o que ela estava pedindo. Eu tenho a mensagem de voz, Tiago. Posso tocar para você. Olha, nosso planejador financeiro sugeriu que poderia ser útil ter algumas informações gerais de saúde para fins de planejamento. Não é o que você pensa, é exatamente o que eu penso. Vocês estão planejando meu funeral enquanto ainda estou viva. Mãe, você está sendo dramática. Não, Tiago. Estou acordando pela primeira vez em meses. Desliguei na cara dele de novo, mas desta vez não me senti chateada. Senti raiva. E a raiva, eu estava começando a perceber, era muito mais útil do que a tristeza. Na manhã seguinte, liguei para um advogado. Ruth o havia recomendado, Dr. Marcelo Rodrigues, um homem especializado em direito do idoso e planejamento sucessório. Seu escritório ficava em um pequeno prédio no Tatuapé, e quando entrei, senti que estava dando o primeiro passo real que dava em anos. Dona Helena, disse ele, gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Em que posso ajudá-la hoje? Contei-lhe tudo. Os pedidos de dinheiro, a avaliação imobiliária, a mensagem de voz sobre minha saúde, a conversa que ouvi sobre minha morte ser uma oportunidade de negócio. Ele ouviu sem interromper, tomando notas em um bloco de papel amarelo. Quando terminei, ele pousou a caneta e olhou para mim com olhos gentis, mas sérios. Dona Helena, como seu nome está na escritura deste imóvel? Está apenas no meu nome. Meu marido faleceu há 8 anos e transferimos a escritura para mim. E seu filho não tem nenhum direito legal sobre a propriedade atualmente? Não, a menos que algo aconteça comigo. Ele assentiu. O que a senhora gostaria que acontecesse com esta propriedade? Eu quero protegê-la. Quero ter certeza de que ninguém pode vendê-la sem minha permissão enquanto eu estiver viva. E quero ter certeza de que irá para meus netos quando eu morrer, não para meu filho e minha nora. Podemos fazer isso, disse ele. Existem várias opções. Poderíamos criar um fundo, ou poderíamos adicionar seus netos como coproprietários. Também poderíamos instituir um usufruto vitalício em seu nome, o que lhe daria direitos exclusivos de uso da propriedade durante sua vida. O que o senhor recomendaria? Dado o que a senhora me contou sobre a dinâmica familiar, acho que a proteção mais forte seria adicionar a senhora e seus netos como coproprietários. Dessa forma, todas as partes precisariam concordar com qualquer venda, e a senhora manteria o uso total da propriedade durante sua vida. Com que rapidez podemos fazer isso? Se a senhora puder me trazer a escritura atual e as informações da propriedade, posso ter a papelada pronta até o final da semana. Saí do escritório dele sentindo algo que não sentia há meses. Esperança. Naquele fim de semana, dirigi até o sítio pela primeira vez em mais de 1 ano. A casa parecia menor do que eu lembrava, e havia alguns reparos a serem feitos, mas a terra estava tão bonita como sempre. O riacho corria forte por causa da chuva recente, e os ipês estavam começando a exibir seu ouro de outono.
Caminhei pelas velhas trilhas, lembrando-me dos verões com meus filhos, dos invernos em que meu marido e eu vínhamos apenas para aproveitar o silêncio. Os impostos da propriedade eram caros, como Tiago havia apontado, mas não eram impraticáveis. E a terra estava se valorizando a cada ano. Se alguma coisa, era um bom investimento. Mais importante, era um lar de uma forma que meu apartamento na Muca nunca fora. Era aqui que estavam minhas raízes, onde minha história vivia, onde eu me sentia mais eu mesma. Passei a noite na casa, algo que não fazia sozinha desde que meu marido morreu. Era pacífico de uma forma que eu havia esquecido ser possível, sem telefonemas, sem pedidos de dinheiro, sem pisar em ovos em torno dos humores de Sandra. Apenas eu e o som do riacho e o vento nas árvores. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Marcelo do telefone fixo da casa. Quero prosseguir com a copropriedade, eu disse a ele. Excelente. A senhora quer que sua família saiba o que está fazendo? Ainda não. Vamos registrar a papelada primeiro. 2 semanas depois, estava feito. Laura e Lucas, meus netos, agora eram coproprietários da propriedade junto comigo. O nome de Tiago não estava em lugar nenhum na escritura. Se algo acontecesse comigo, a propriedade iria diretamente para as crianças, mantida em um fundo até completarem 21 anos. Senti que podia respirar novamente. Mas eu não estava preparada para o que aconteceu a seguir. 3 dias após o registro da nova escritura, meu telefone tocou. Era Tiago, e ele estava mais irritado do que eu o ouvia há anos. Mãe, que diabos você fez? Eu protegi minha propriedade. Você agiu pelas nossas costas e nos tirou a nossa herança. Tiago, aquela propriedade nunca foi sua herança. Era minha para fazer o que eu bem entendesse. Nós contávamos com aquele dinheiro, mãe. A Sandra já estava olhando casas. E dissemos à professora de dança da Laura que poderíamos pagar pelo programa avançado porque pensávamos que... Você pensava que eu morreria em breve e vocês poderiam vender meu sítio. Não foi isso que eu disse. Mas foi o que você quis dizer. Houve uma longa pausa. Quando Tiago falou novamente, sua voz estava mais fria do que eu jamais a tinha ouvido. Mãe, se é assim que você quer jogar, tudo bem. Mas não espere que a gente continue aparecendo e agindo como se tudo estivesse normal quando você deixou claro que não confia em nós. Eu não confio em você, Tiago. Você me deu todos os motivos para não confiar. Veremos como você se sente quando estiver sentada sozinha naquele apartamento sem família para te visitar. Ele desligou, e eu sabia que era uma ameaça. Mas, pela primeira vez em meses, o pensamento de ficar sozinha não me aterrorizava. Ficar sozinha estava começando a soar melhor do que ser usada. A retaliação foi rápida e deliberada. Primeiro, Sandra postou uma longa mensagem no Facebook sobre pais tóxicos que manipulam seus filhos com dinheiro e depois se dizem vítimas. Ela não me mencionou pelo nome, mas todos em nossa família sabiam exatamente de quem ela estava falando. Depois, Tiago mudou seu número de telefone sem me avisar. Quando tentei ligar para falar com meus netos, recebi uma mensagem de número inexistente. Finalmente, Sandra me enviou uma mensagem de texto que deixou tudo claro como cristal. Helena, decidimos que é melhor para nossa família dar um tempo nas visitas até que você possa aprender a respeitar nossos limites e nossas decisões. As crianças não estarão disponíveis para ligações ou visitas até novo aviso. Eles tinham me afastado dos meus netos. As 2 pessoas que eu mais amava no mundo agora estavam sendo usadas como armas contra mim. Passei 3 dias chorando, então fiquei com raiva de novo. Apareci na escola da Laura na segunda-feira à tarde. Eu sabia a que hora Sandra costumava buscá-la e queria ver minha neta, mesmo que fosse só por um momento. Quando Laura saiu do prédio e me viu, seu rosto se iluminou como sempre. Vovó Helena! Ela correu e me abraçou, e por um momento, tudo pareceu normal de novo. Oi, meu amor. Como foi a escola? Foi boa. A gente aprendeu sobre as borboletas, e eu pude alimentar o hamster da classe e... Laura,
Entre no carro. Agora! A voz de Sandra cortou a tagarelice animada de Laura como uma faca. Ela estava parada ao lado de seu SUV com os braços cruzados e um olhar de pura fúria no rosto. Oi, Sandra. Eu disse calmamente. Você precisa ir embora. Agora. Eu só estava dizendo oi para minha neta. Sua neta não é mais da sua conta. Laura, eu disse para entrar no carro. Laura parecia confusa e assustada. Ela olhava de um lado para o outro entre nós, sem entender por que sua avó e sua mãe estavam falando uma com a outra como inimigas. Mas eu quero falar com a vovó, disse Laura com uma vozinha. Não. Entre no carro agora mesmo, ou você vai ficar sem tempo de tela por uma semana. O lábio inferior de Laura começou a tremer, mas ela obedeceu. Enquanto Sandra aprendia na cadeirinha, pude ver Laura me observando pela janela com olhos grandes e confusos. Antes de entrar no banco do motorista, Sandra veio até mim. Se você aparecer aqui de novo, vou chamar a polícia e pedir uma ordem de restrição. Você me entendeu? Sandra, ela é minha neta. Ela é minha filha, e você deixou bem claro que se importa mais com sua propriedade do que com sua família. Então agora você pode ter seu sítio precioso, e nós teremos nossa família, sem você. Ela entrou no carro e foi embora, mas não antes que eu visse Laura pressionando sua mãozinha contra a janela, ainda olhando para mim. Fiquei ali no estacionamento da escola por 20 minutos, observando outros avós buscarem seus netos, vendo os abraços e sorrisos e o carinho fácil que eu havia perdido. Naquela noite, liguei para o Dr. Marcelo. Eles me afastaram dos meus netos, contei a ele. Sinto muito, Helena. Infelizmente, os pais têm o direito legal de controlar o acesso aos filhos, mesmo dos avós. Há algo que eu possa fazer? No Brasil, os avós podem entrar na justiça pedindo o direito de visitação em certas circunstâncias, mas é uma batalha difícil, especialmente quando os pais são casados e moram juntos. Então eles podem simplesmente tirar meus netos de mim porque estão com raiva do sítio? Legalmente, sim. Sinto muito. Desliguei me sentindo mais derrotada do que desde que todo esse pesadelo começou. Proteger minha terra me custou meus netos. Eu havia vencido a batalha, mas perdido a guerra. Mas então, algo inesperado aconteceu. 2 semanas depois, eu estava no supermercado pegando legumes para uma sopa que estava fazendo. Cozinhando para uma pessoa de novo, mas tentando cuidar de mim mesma de qualquer maneira. Enquanto eu estava no caixa, alguém tocou no meu ombro. Era minha vizinha Maria, que morava no apartamento abaixo do meu. Helena, tenho algo para você. Ela me entregou um pedaço de papel dobrado. Laura me pediu para te entregar isso. Ela e a amiga da escola estavam brincando no pátio ontem, e ela me viu voltando do trabalho. Ela perguntou se eu te conhecia, e quando eu disse que sim, ela me pediu para te dar isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava o papel. Era um desenho de 2 figuras de palito de mãos dadas sob uma árvore. Na parte inferior, na caligrafia cuidadosa de 2ª série de Laura, dizia: Saudades, vovó. Comecei a chorar ali mesmo na fila do caixa. Ela também me pediu para te dizer que te ama, e que não entende por que não pode mais te ver. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia mais lutar contra Sandra e Tiago. Eu não ia aparecer na escola, ou tentar ligar ou mandar mensagem ou implorar por acesso aos meus netos. Mas eu também não ia desistir deles. Abri uma conta poupança em nome de Laura e Lucas e comecei a guardar dinheiro todos os meses. Não para os pais deles, mas para eles diretamente. Fundos para a faculdade que só poderiam ser acessados por eles quando completassem 18 anos. Escrevi cartas para cada um deles. Não para serem enviadas agora, mas para serem entregues a eles um dia, quando tivessem idade suficiente para entender o que aconteceu e por quê. Eu lhes disse o quanto os amava, o quão orgulhosa eu estava deles, o quanto sentia por problemas de adultos terem se interposto entre nós. E comecei a construir uma vida que não girava em torno de esperar por seus telefonemas ou aprovação. A primeira coisa que fiz foi me inscrever em uma aula de aquarela no Centro de Convivência para Idosos do bairro.
Eu não pintava desde a faculdade, mas lembrava que adorava. A instrutora, uma mulher paciente chamada Patrícia, me ajudou a lembrar como ver cor, luz e sombra. Minhas primeiras tentativas foram terríveis, mas não importava. Por 2 horas, 2 vezes por semana, eu me perdia misturando cores e tentando capturar a forma como a luz incidia sobre as naturezas mortas que Patrícia montava. Depois, entrei para um clube do livro que se reunia na Biblioteca Mário de Andrade. 12 mulheres com idades entre 60 e 85 anos, todas nós ansiosas para discutir de tudo, de Machado de Assis, a Clarice Lispector e os romances de mistério mais recentes. Fazia anos que eu não tinha conversas sobre ideias, em vez de dinheiro ou dramas familiares. Comecei a fazer caminhadas no Parque Ibirapuera, algo que sempre disse que queria fazer, mas nunca arranjei tempo. O parque estava lindo no outono, com as árvores mudando de cor e o lago refletindo o céu em mutação. Conheci outros caminhantes, pessoas que se tornaram rostos familiares, depois conhecidos e, em seguida, amigos. Ruth, minha vizinha que primeiro me avisou sobre as investigações imobiliárias de Tiago, tornou-se minha companheira mais próxima. Fazíamos compras juntas, íamos a sessões de cinema à tarde, experimentávamos novos restaurantes no bairro. Ela havia passado por suas próprias lutas familiares. Uma filha que morava do outro lado do país e ligava 2 vezes por ano. Um filho que pedia dinheiro com mais frequência do que perguntava como ela estava. O bom de ser mais velha, disse Ruth um dia, enquanto estávamos sentadas em sua cozinha bebendo café e montando um quebra-cabeça. É que você finalmente tem permissão para parar de tentar ganhar amor. Você pode simplesmente ser você mesma e ver quem fica por perto. E se ninguém ficar por perto? Perguntei. Então você saberá que eles não valiam a pena ter por perto em primeiro lugar. Pela primeira vez na minha vida adulta, parei de me sentir culpada por gastar dinheiro comigo mesma. Comprei roupas novas que me serviam bem e me faziam sentir confiante. Cortei e pintei o cabelo em um salão de verdade, em vez do lugar com desconto que eu frequentava há anos. Comprei livros que queria ler e não me preocupei se estavam em promoção. Melhorei meu pacote de TV a cabo para incluir os canais de filmes. Comprei café de boa qualidade e creme de leite fresco em vez de leite em pó. Comecei a comer nos pequenos restaurantes do meu bairro, em vez de sempre cozinhar em casa ou pedir comida dos lugares mais baratos. Não eram compras extravagantes, mas eram investimentos no meu próprio conforto e felicidade. Durante anos, estive tão focada em prover para todos os outros que esqueci de cuidar de mim mesma. As mudanças não foram apenas financeiras. Comecei a me manifestar mais, a expressar minhas opiniões em vez de sempre concordar para manter a paz. No Clube do Livro, defendi livros que outras pessoas criticavam. No Centro de Convivência, sugeri atividades e passeios. Com Ruth, compartilhei meus pensamentos reais em vez de sempre perguntar sobre os problemas dela. Eu estava me tornando eu mesma novamente. Não a mãe do Tiago ou o fardo da Sandra ou o caixa eletrônico ambulante da Laura e do Lucas, mas Helena Almeida, uma mulher com seus próprios interesses, opiniões e sonhos. Mas a maior mudança veio 6 meses após a transferência da escritura, quando Sandra fez uma última tentativa de obter o controle da minha propriedade. Recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia de São Paulo. Sandra havia entrado com um processo alegando que eu era mentalmente incapaz e solicitando que Tiago fosse nomeado meu tutor legal. A notificação afirmava que meu comportamento errático e decisões financeiras ruins mostravam que eu não era mais capaz de administrar meus próprios assuntos. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o documento, mas não de medo, de fúria. Eles estavam tentando me declarar incapaz para que pudessem controlar meu dinheiro e minha propriedade. Sandra havia encontrado um advogado disposto a alegar que minha decisão de proteger minha própria terra era evidência de doença mental. Liguei para o Dr. Marcelo imediatamente. Este é um assunto sério, disse ele depois que li a carta para ele por telefone. Mas também é completamente sem mérito.
A senhora precisará responder formalmente e precisará de documentação médica de sua competência mental. Como lutamos contra isso? Faremos uma avaliação com uma psiquiatra geriátrica que testemunhará que a senhora é completamente capaz de tomar suas próprias decisões. Documentaremos todas as razões que a senhora teve para alterar a escritura. E exporemos isso pelo que é: uma tentativa de tomar seu dinheiro disfarçada de preocupação com seu bem-estar. A avaliação ocorreu na semana seguinte. A doutora Sara Monteiro, uma psiquiatra especializada em cuidados com idosos, passou 3 horas comigo, fazendo perguntas sobre eventos atuais, minha situação financeira, meu histórico médico e minhas relações familiares. Dona Helena, ela disse ao final de nossa sessão, a senhora é claramente competente para tomar suas próprias decisões financeiras e legais. Na verdade, sua decisão de proteger sua propriedade mostra excelente julgamento e habilidades de planejamento. Ficarei feliz em fornecer a documentação por escrito da minha avaliação. Mas eu não estava contente em apenas me defender. Estava pronta para partir para o ataque. Dr. Marcelo, podemos descobrir quem está pagando pelo advogado da Sandra? Por que pergunta? Porque se ela está usando meu dinheiro que dei a eles ao longo dos anos, para contratar um advogado para me declarar incapaz, quero que isso seja documentado no tribunal. O doutor Marcelo sorriu pela primeira vez desde que essa confusão começou. Helena, acho que a senhora se sairá muito bem na audiência. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã, em novembro. Cheguei ao fórum usando meu melhor vestido e o colar de pérolas que meu marido me deu no nosso 25º aniversário de casamento. Senti uma calma que me surpreendeu. Sandra e Tiago estavam lá com o advogado deles, um homem de aparência engomada em um terno caro que não parava de checar o celular. Sandra não olhava para mim, mas Tiago encontrou meus olhos por um momento do outro lado da sala. Vi confusão ali, e talvez um pouco de vergonha. O advogado deles apresentou seu caso primeiro, alegando que minha transferência de propriedade mostrava julgamento prejudicado e vulnerabilidade à manipulação. Ele sugeriu que eu estava confusa sobre as implicações legais de minhas ações. Então, o Dr. Marcelo se levantou. Meritíssimo, a senhora Helena está aqui hoje para se defender de acusações completamente infundadas, movidas por familiares que estão chateados por ela ter protegido sua própria propriedade de ser vendida sem seu consentimento. Ele chamou a doutora Sara para testemunhar sobre minha competência mental. Então, ele me chamou para depor. Dona Helena, por que a senhora alterou a escritura de sua propriedade? Porque descobri que meu filho e minha nora estavam planejando vendê-la sem minha permissão. Como a senhora descobriu isso? Contei ao tribunal sobre a avaliação imobiliária, as conversas que ouvi, a mensagem de voz pedindo para eu obter documentação médica sobre minha expectativa de vida. E por que a senhora adicionou os nomes de seus netos à escritura em vez do de seu filho? Porque eu queria que a propriedade ficasse na família, mas havia perdido a confiança na disposição do meu filho de respeitar meus desejos. O advogado de Sandra tentou me fazer parecer confusa e vingativa durante o interrogatório, mas respondi a cada pergunta com clareza e calma. Quando ele sugeriu que eu estava sendo manipulada por influências externas, olhei diretamente para Sandra. Meritíssimo. As únicas pessoas que tentaram me manipular são as que solicitaram esta audiência. O juiz levou menos de 10 minutos para deliberar. Esta petição é negada. A senhora Helena é claramente competente para administrar seus próprios assuntos. Além disso, o tribunal considera que esta petição parece ter sido apresentada de má fé, como uma tentativa de obter controle de propriedade a qual os requerentes não têm direito legal. Dona Helena, a senhora está livre para administrar sua propriedade e suas finanças como bem entender. Sandra estava chorando quando saímos do tribunal, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Tiago colocou o braço em volta dela, mas olhou para mim mais uma vez antes de desaparecerem no elevador. Naquela noite, Ruth e eu fomos jantar em um bom restaurante italiano no Bexiga para comemorar. Pedi uma garrafa de vinho e massa com frutos do mar
e brindamos as vitórias legais e as segundas chances. Como você se sente? Ruth perguntou. Livre, eu disse. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Mas a história não terminou aí. 2 meses depois, em uma manhã fria de janeiro, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas quando atendi, ouvi uma vozinha que não ouvia há quase um ano. Vovó? É a Laura. Meu coração parou. Laura, meu amor, como você está me ligando? Estou na casa da minha amiga Mariana e perguntei para a mãe dela se eu podia te ligar. Lembro do seu número de telefone porque você me ensinou a decorar para o caso de emergências. Está tudo bem? Você está machucada? Não, estou bem. Mas vovó, eu sinto tanto a sua falta. Não entendo por que a mamãe diz que não posso mais te ver. Ela diz que você está com raiva da gente, mas eu não acho que isso seja verdade. Eu estava chorando, mas tentei manter minha voz firme. Oh, meu amor, eu não estou com raiva de vocês. Eu amo vocês mais do que tudo no mundo. Então por que não posso te ver? Como se explica disputas financeiras de adultos para uma criança de 8 anos? Como se diz a uma criança que sua mãe a está usando como uma arma? Às vezes, os adultos têm desentendimentos que não têm nada a ver com o quanto amam seus filhos e netos. Eu amo você e o Lucas demais, Laura. Eu também te amo, vovó. E o Lucas também sente sua falta, mas ele é muito pequeno para entender. Como está o Lucas? Ele está bem. Ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. E vovó, eu te fiz outro desenho, mas não sei como te entregar. Talvez você possa guardá-lo para mim até podermos nos ver de novo. Quando vai ser isso? Eu não sei, meu amor. Mas acredito que vai acontecer um dia. A mãe da Mariana veio ao telefone então, se desculpando por Laura usar o telefone dele sem permissão. Por favor, não se desculpe, eu disse a ela. Esta ligação significa tudo para mim. Laura fala de você o tempo todo, a mãe da Mariana disse baixinho. Acho que ela sente muita falta de você. Depois que desligamos, sentei na minha cozinha e chorei por 1 hora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Laura ainda me amava. Ela ainda sentia minha falta. O que quer que Sandra tivesse dito a ela, ela não acreditava. Aquele telefonema mudou tudo para mim. Em vez de me sentir derrotada pela separação dos meus netos, senti esperança. Laura havia encontrado uma maneira de me alcançar quando precisou. Ela era resiliente e engenhosa, e um dia teria idade suficiente para tomar suas próprias decisões sobre quem queria em sua vida. Comecei a manter um diário para Laura e Lucas, escrevendo sobre minha vida cotidiana, meus pensamentos sobre eles, histórias sobre o pai deles quando era jovem e memórias de seu avô. Um dia, eu lhes daria esses diários para que pudessem entender o que aconteceu e saber que eu nunca deixei de amá-los. Também comecei a tradição de comprar presentes de aniversário e Natal para eles, embrulhando-os cuidadosamente e guardando-os em um armário no meu quarto. Quando nos reencontrássemos, eles teriam anos de presentes esperando por eles. Mas a coisa mais importante que fiz foi parar de esperar minha vida recomeçar. Passei meses em compasso de espera, organizando tudo em torno da esperança de que Tiago e Sandra mudassem de ideia e me deixassem voltar para a família. Agora eu entendia que não podia desperdiçar mais tempo esperando a aprovação de outras pessoas para ser feliz. Fiz uma viagem para Campos do Jordão naquela primavera, ficando em uma pousada perto de um lago onde meu marido e eu havíamos passado férias no início do nosso casamento. Eu não viajava sozinha desde que ele morreu e estava nervosa com isso, mas acabou sendo exatamente o que eu precisava. Passei 3 dias fazendo trilhas fáceis, lendo à beira do lago e comendo em pequenos restaurantes locais. Puxei conversa com outros viajantes e moradores locais. Comprei um lindo cachecol feito à mão em uma loja de artesanato e não me preocupei se era muito caro. Na última manhã da minha viagem, eu estava sentada na varanda da pousada, bebendo café e observando o nascer do sol sobre o lago, quando percebi algo profundo.
Eu estava feliz. Não fingindo estar feliz. Não esperando pela felicidade, mas genuinamente, completamente feliz naquele momento. Passei tantos anos medindo minha felicidade pela aprovação dos outros que havia esquecido como era se sentir contente com minha própria companhia. Quando voltei para São Paulo, tomei outra decisão importante. Anunciei meu apartamento na Moca e comecei a procurar um lugar menor mais perto do meu sítio no interior. Não na própria propriedade. A casa era muito pequena e isolada para morar o ano todo, mas na pequena cidade próxima. Encontrei uma casa perfeita de 2 quartos com um jardim e vista para as montanhas. Ficava a uma curta distância de uma biblioteca, um supermercado e vários restaurantes. Os vizinhos eram amigáveis e havia um centro comunitário que oferecia aulas e atividades para idosos. A mudança levou 2 meses para ser concluída, mas no final do verão, eu estava instalada em meu novo lar. Montei um ateliê de pintura no 2º quarto e plantei uma horta no quintal. Entrei para a sociedade histórica local e comecei a ser voluntária no abrigo de animais. Ruth me visitava regularmente, pegando o ônibus da capital. Passávamos os fins de semana trabalhando no meu jardim, explorando antiquários locais e cozinhando refeições elaboradas juntas. Ela estava pensando em se mudar para o interior também, cansada do barulho e do custo de vida da cidade. Você parece diferente, ela me disse durante uma de suas visitas. Mais jovem de alguma forma. Eu me sinto diferente, eu disse. Sinto que sou eu mesma de novo. O maior teste da minha nova independência veio naquele Natal. Pela primeira vez em 30 anos, não cozinhei a ceia de Natal para minha família. Em vez disso, me ofereci para servir o jantar no centro comunitário para pessoas que não tinham família com quem comemorar. Ruth veio da capital para ser voluntária comigo e passamos o dia servindo comida, brincando com as crianças e ouvindo histórias de idosos que me lembraram da sorte que eu tinha de ter minha saúde e minha liberdade. Foi um dos melhores natais de que me lembro. Mas na noite de Natal, enquanto eu embrulhava as sobras do jantar comunitário, meu telefone tocou. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Era Tiago. Mãe? Olá, Tiago. Feliz Natal. Feliz Natal para você também. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, Sandra e as crianças, provavelmente arrumando a bagunça de sua própria celebração. Mãe, eu venho pensando em te ligar há meses. Ah, é, Sandra e eu. Estamos com alguns problemas. Problemas de dinheiro. O financiamento do apartamento está atrasado e Laura precisa fazer um tratamento dentário e... Ele parou de falar, e eu sabia o que viria a seguir. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois da batalha legal e do ano de silêncio, ele estava ligando para me pedir dinheiro. Tiago, eu disse gentilmente, eu não vou te dar dinheiro. Mãe, por favor, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas as crianças... As crianças precisam de pais que possam sustentá-las, sem depender das economias da avó. E elas precisam de pais que não as usem como armas quando não conseguem o que querem. Não é assim. É exatamente assim. Tiago, eu faria qualquer coisa por Laura e Lucas. Mas não vou permitir que você e Sandra continuem me tratando como um caixa eletrônico. Então você vai simplesmente deixar seus netos sofrerem? Vou deixar os pais deles descobrirem como cuidar deles, como todos os outros pais no mundo. Houve outra longa pausa. Acho que agora entendo por que a Sandra te chama de egoísta. Boa noite, Tiago. Desliguei e desliguei meu telefone. Mas, em vez de me sentir chateada, senti orgulho. 1 ano atrás, eu teria transferido o dinheiro antes mesmo de a conversa terminar. Naquela noite, mantive meus limites sem hesitar. Aquela primavera trouxe um presente inesperado. Eu estava trabalhando no meu jardim quando um carro parou na minha entrada. Uma jovem saiu, seguida por um adolescente que parecia familiar. Levei um momento para reconhecer Lucas. Meu neto tinha agora 13 anos, alto e desengonçado, com os olhos do pai e o queixo teimoso do avô. A jovem se apresentou como Kelly, a namorada de Tiago.
Aparentemente, Tiago e Sandra haviam se divorciado 6 meses antes, e Tiago havia conseguido a guarda compartilhada das crianças. O Lucas pergunta por você há meses, disse Kelly. O Tiago finalmente concordou em me deixar trazê-lo para te ver. Lucas ficou para trás no início, tímido e incerto. Mas quando mostrei a ele o jardim e disse que ele poderia colher os vegetais que quisesse para o almoço, ele começou a relaxar. Vovó, por que você sumiu? Ele perguntou enquanto arrancávamos cenouras da terra. Eu não sumi, meu amor. Sua mãe decidiu que vocês não podiam mais me ver porque ela estava com raiva de umas coisas de adulto. Foi o que o pai disse. Ele disse que a mamãe tomou umas decisões ruins. Eu não queria criticar Sandra na frente de Lucas, então apenas disse: às vezes os adultos cometem erros. O importante é que eu nunca parei de amar você e a Laura. Onde está a Laura? Perguntei. Ela está com a mamãe neste fim de semana. Mas ela fala de você o tempo todo. Ela ainda tem todos aqueles desenhos que fez para você. Kelly e Lucas ficaram para o almoço e a maior parte da tarde. Lucas me ajudou a pintar uma casinha de passarinho, e eu lhe mostrei álbuns de fotos de quando seu pai era jovem. Quando chegou a hora de ir, Lucas me abraçou forte e disse: posso voltar em breve? Sempre que seu pai deixar, eu disse a ele. Tiago me ligou naquela noite. A Kelly disse que o Lucas se divertiu hoje. Sim, ele se divertiu. Ele cresceu tanto. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Sandra me disse muitas coisas sobre o que aconteceu com o sítio e o processo, e eu acreditei nela porque... porque era mais fácil do que admitir que eu tinha errado feio. O que te fez mudar de ideia? O divórcio, em parte. E ver como ela tentou virar as crianças contra mim quando eu saí. Comecei a entender o que ela tinha feito com você. Tiago, eu nunca quis brigar com você. Eu só queria proteger algo que era importante para mim. Eu sei disso agora. E mãe, me desculpe pelo dinheiro. Todas aquelas vezes que pedimos sua ajuda quando deveríamos estar resolvendo as coisas nós mesmos. Nós nos acostumamos tanto a ter você resolvendo nossos problemas que esquecemos como ser responsáveis por nós mesmos. Você está melhor agora? Estamos chegando lá. Consegui uma promoção no trabalho. E a Kelly está me ajudando a aprender a controlar melhor o orçamento. Não estamos ricos, mas também não dependemos de mais ninguém. Estou orgulhosa de você por ter se ajeitado. Mãe, tudo bem se o Lucas te visitar regularmente? E talvez a Laura quando ela estiver pronta? Eu adoraria isso mais do que tudo. E mãe, eu sei que não mereço depois de tudo o que aconteceu, mas sinto sua falta. Sinto falta de ter você na minha vida. Eu também sinto sua falta, meu filho. Não foi uma reconciliação completa. Ainda havia muita mágoa e confiança quebrada para isso. Mas foi um começo. Lucas começou a me visitar a cada 15 dias. E lentamente, com cuidado, Tiago e eu começamos a reconstruir um relacionamento baseado em respeito mútuo, em vez de obrigação e culpa. Laura levou mais tempo. Sandra havia enchido sua cabeça com histórias sobre como eu abandonei a família e roubei dinheiro que pertencia a seus pais. Mas Lucas foi trabalhando nela gradualmente, mostrando fotos de suas visitas, contando sobre os presentes que eu havia guardado para ela, compartilhando histórias que eu lhe contei sobre a infância de seu pai. Finalmente, no 10º aniversário de Laura, Tiago trouxe as 2 crianças para me visitar. Laura ainda estava desconfiada no início, mas quando lhe dei a caixa de presentes embrulhados que eu vinha colecionando por 2 anos, seu rosto se iluminou com o sorriso que eu lembrava. Você guardou tudo isso para mim. Guardei porque te amo. E queria que você soubesse que eu estava pensando em você mesmo quando não podíamos nos ver. Naquele fim de semana, Laura perguntou se podia ver meu sítio. Nós 3 fomos de carro até a casa. E eu observei meus netos explorarem o riacho onde o pai deles havia brincado, subirem nas mesmas árvores, caçarem vagalumes em potes de vidro, assim como sua família fez por gerações. Vovó, disse Laura enquanto assávamos marshmallows na fogueira. Me desculpe por ter acreditado na mamãe quando ela disse que você não se importava mais com a gente.
Meu amor, você era jovem e estava tentando entender uma situação complicada. Você não precisa se desculpar por nada. Mas eu deveria saber que você não simplesmente pararia de nos amar. Laura, o amor não desaparece só porque as pessoas não podem se ver. Eu te amei todos os dias, mesmo quando estávamos separados. Você sempre vai nos amar? Para todo o sempre. Naquela noite, dormindo na casa com meus netos na cama do mezanino em que o pai deles dormiu quando criança, senti que minha família finalmente havia sido restaurada. Não para o que era antes, mas para o que deveria ser. Mas a cura mais importante ainda estava por vir. No mês passado, Sandra me ligou. Ela vinha passando por dificuldades desde o divórcio, trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as contas, tentando administrar a agenda de Laura sozinha. Sua voz no telefone era pequena e cansada. Nada como a mulher confiante e afiada que tornou minha vida um inferno por tantos anos. Helena, eu sei que não tenho nenhum direito de te pedir isso, mas a Laura tem perguntado se pode passar um tempo das férias com você neste verão. Ela fala sobre o sítio e o quanto ela adora lá. Ela é bem-vinda a qualquer momento, Sandra. Eu também. Eu te devo um pedido de desculpas. Muitos pedidos de desculpas, na verdade. Eu esperei. Eu tinha ciúmes de você. Do quanto o Tiago te amava. De como as crianças ficavam animadas quando iam te ver. Do fato de você ter essa propriedade linda e toda essa história. Eu sentia que estava competindo com você pela atenção da minha própria família. Sandra. Não. Me deixe terminar. Eu me convenci de que você era o problema. Que você era manipuladora e controladora. Porque era mais fácil do que admitir que eu me sentia ameaçada por uma mulher de 73 anos. E então, quando você mudou a escritura, eu vi como um ataque em vez do que realmente era. Você se protegendo de pessoas que não mereciam sua confiança. Foi uma época difícil para todos. Helena, eu tentei te declarar incapaz para poder ter o controle do seu dinheiro e da sua propriedade. Isso não é difícil. Isso é mau. Não consigo acreditar que cheguei tão baixo. O importante é que você reconhece isso agora. Não espero que você me perdoe. Mas quero que você saiba que sinto muito. E quero que você esteja na vida da Laura e do Lucas. Eles precisam da avó deles. Sandra, eu te perdoo. As palavras me surpreenderam tanto quanto as surpreenderam. Eu não planejava dizê-las, mas assim que saíram da minha boca, soube que eram verdadeiras. Você perdoa? Sim. Todos nós cometemos erros durante aquele tempo. O que importa é que aprendamos com eles e façamos melhor daqui para frente. Sandra estava chorando agora. Obrigada. Eu não mereço. Mas obrigada. Sandra, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está bem? Você e a Laura estão se virando bem financeiramente. Estamos nos virando. Está apertado, mas estamos conseguindo. Se você precisar de ajuda com algo específico para a Laura, material escolar, despesas médicas, coisas assim, pode me ligar. Não para te salvar de decisões ruins, mas para ajudar minha neta quando ela precisar. Helena, depois de tudo que eu te fiz passar, você é a mãe da Laura. Ela precisa que você esteja estável e segura. Se eu puder ajudar com isso ocasionalmente, estou disposta. Conversamos por mais 1 hora, limpando o ar sobre dezenas de pequenas feridas e mal-entendidos que se acumularam ao longo dos anos. Não foi fácil e não foi confortável, mas foi necessário. Quando desligamos, percebi que perdoar Sandra havia sido tanto para mim quanto para ela. Carregar toda aquela raiva e ressentimento tinha sido exaustivo. Deixar isso ir foi como largar uma mala pesada que eu vinha carregando por quilômetros. 3 semanas depois, Laura passou 1 semana comigo no sítio. Pintamos aquarelas juntas, colhemos vegetais da minha horta e tivemos longas conversas sobre tudo. Desde seus amigos na escola, até suas preocupações com o divórcio de seus pais. Vovó, ela disse uma noite enquanto estávamos sentadas na varanda observando o pôr do sol. Estou feliz por sermos amigas de novo. Eu também, meu amor. Você está feliz morando aqui em vez de em São Paulo?
Pensei por um momento. Eu estava feliz? Um ano atrás, a felicidade parecia impossível. Eu me sentia presa, usada, invisível e sozinha. Agora, eu estava sentada na minha própria varanda, na minha própria casa, observando minha neta caçar vagalumes no quintal, onde 4 gerações da minha família brincaram. Sim, Laura, estou muito feliz. Que bom. Você parece feliz. Você parece você mesma de novo. A verdade sai da boca das crianças. Naquela noite, depois que Laura foi para a cama, sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e pensei em tudo que me trouxe a este momento. Os anos de abuso financeiro, a manipulação, a batalha no tribunal, a separação dos meus netos, a lenta reconstrução dos relacionamentos. Tudo isso foi necessário para me levar onde estou hoje. Não sou a mesma mulher que era há 2 anos. Sou mais forte, mais confiante, mais clara sobre meus limites. Eu sei o meu valor agora, e não preciso da aprovação de outras pessoas para validá-lo. A propriedade que causou tanto drama familiar ainda é minha, mas agora a compartilho com prazer com netos que a apreciam e entendem seu valor. Tiago me visita às vezes, e estamos lentamente aprendendo a nos relacionar como adultos, em vez de como filho dependente e mãe que permite tudo. Ruth se mudou de São Paulo há 6 meses e comprou uma casa a 3 ruas da minha. Nos vemos quase diariamente, e nossa amizade se tornou um dos relacionamentos mais importantes da minha vida. Aprendi a amar minha própria companhia de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Posso passar dias inteiros pintando, lendo, cuidando do jardim, ou apenas sentada em silêncio sem me sentir solitária ou inquieta. Fiz as pazes com a solidão, mas também aprendi a procurar companhia quando quero. Entrei para grupos de caminhada, clubes do livro e organizações de voluntários. Fiz amizade com meus vizinhos. Criei uma comunidade ao meu redor que se baseia em interesse mútuo e afeto genuíno, em vez de obrigação ou culpa. As questões de dinheiro que dominaram minha vida por tantos anos foram resolvidas. Ajudo Laura e Lucas com necessidades específicas, passeios escolares, equipamentos esportivos, aulas de música. Mas não forneço apoio financeiro geral a seus pais. Ensinei a todos eles que meu amor não está à venda. Mais importante, aprendi que ser prestativa e ser usada são 2 coisas completamente diferentes. Posso oferecer ajuda quando escolho, mas não preciso dizer sim a todos os pedidos, ou justificar cada decisão que tomo com meu próprio dinheiro. Olhando para trás, posso ver que meu maior erro não foi dar muito dinheiro, ou confiar nas pessoas erradas. Meu maior erro foi esquecer que eu tinha valor além do que podia fornecer para outras pessoas. Por 30 anos, eu me defini principalmente como a mãe do Tiago, a sogra da Sandra e a avó da Laura e do Lucas. Esses relacionamentos eram partes importantes de quem eu era, mas não eram a história toda. Eu havia perdido o rastro de Helena Almeida, a indivíduo, a mulher com seus próprios sonhos, interesses, opiniões e desejos. Recuperar essa mulher valeu cada conversa difícil, cada batalha legal, cada noite solitária e cada momento de dúvida sobre se eu estava fazendo a coisa certa. Se há uma coisa que minha história ensina, é esta. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir menos do que você é. Seu valor não é determinado pela quantidade de dinheiro que você dá, quantos favores você faz ou com que frequência você diz sim quando quer dizer não. Seu valor é inerente e pertence a você. Você não precisa ganhar o amor de pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Você não precisa comprar seu lugar em sua própria família. Você não precisa tolerar desrespeito, manipulação ou abuso só porque vem de parentes. Estabelecer limites não é egoísmo. Proteger seus bens não é cruel. Esperar cortesia e gratidão básicas não é irracional. E, às vezes, afastar-se de relacionamentos tóxicos, mesmo com membros da família, é a coisa mais amorosa que você pode fazer por todos os envolvidos. Passei anos demais acreditando que manter a paz era mais importante do que manter minha dignidade.
Pensei que ser a pessoa mais madura significava sempre ceder, sempre sacrificar, sempre colocar os desejos dos outros à frente das minhas próprias necessidades. Agora eu entendo que o amor verdadeiro, aquele que vale a pena ter, não exige que você se diminua. O amor verdadeiro te vê, te valoriza e te trata com respeito. O amor verdadeiro não vem com uma etiqueta de preço ou uma lista de condições. Você já viveu algo parecido? Já se sentiu invisível em sua própria família, reduzido a uma fonte de dinheiro ou favores em vez de uma pessoa merecedora de amor e respeito? Você já se viu dando e dando e dando até esquecer que valia algo apenas por ser você? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Deixe-me saber que não estou sozinha nesta experiência e permita que outros saibam que eles também não estão sozinhos. E se você sentiu algo hoje enquanto ouvia minha história, se ela ressoou com suas próprias experiências ou te ajudou a ver uma situação difícil sob uma nova luz, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração e compartilhando essas histórias. Juntos, podemos lembrar uns aos outros que valemos mais do que aquilo que podemos fornecer para outras pessoas. Juntos, podemos aprender a proteger nossos corações, nossa dignidade e nossos sonhos. Juntos, podemos escolher relacionamentos que nos elevam em vez de nos derrubar. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver. E lembre-se, você é valioso, você é digno e merece ser tratado com amor e respeito. Sua história também importa.